Fala aí galera, eu sou o T e nenhum dos mais fervorosos dois fãs de Crystron que existe na face da Terra imaginariam que nesse momento em 2025 o Crystron seria um deck competitivo e potencialmente meta. É isso que Supreme Darkness traz nessa nova Main Collection. Eu já comentei com vocês aqui nesse card aqui em cima, comentando sobre todos os principais destaques da Main Collection de Supreme Darkness, a nova coleção do TCG que dropou na última sexta-feira. Peço perdão aí por vocês por estar atrasando no almoço, tá? Mas vamos comentar hoje o impacto que Supreme Darkness dá colocando suportes para um deck sucateado, esquecido, mas que maluco. Os suportes são simples, são cartas boas de fato, mas nada espalhafatoso. Porém, são suportes tão bons, que elevam muito a qualidade do deck com relação a cartas que eles já tinham. Agora essas cartas afloram ainda mais o potencial que o deck tem. Vamos acompanhar um pouco do Crystron, porque maluco, pasmem, ele é muito mais do que o Needle Fiber, que é o link que foi lançado para eles, apesar de que o impacto de fato não foi para o Crystron, nada mais nada menos do que é um nome ter Crystron e a arte aqui em cima, mas assim, não fez nada pelo coitado do Crystron. Bom, agora são de fato os suportes que o deck precisava e talvez até que ele merecesse, depois do criminoso do Needle Fiber ter usado o nome do Crystron para tanta atrocidade. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu vou tentar usar uma decklist base para poder comentar com vocês e eu quero frisar pela 90ª, 50ª, de 9 para 50 foi bastante, né? Mas sei lá por qual vez, mano, eu não tô fazendo um deck profile aqui, tá, gente? Se você é um cara que tá jogando com Crystron há muito tempo e você já tá ligado, esse vídeo nem é pra você. Eu só tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre o funcionamento do deck, quem sabe até apresentar as novidades pra quem não tá ligado, tá? Então, essa decklist tá mal otimizada? Peço perdão, eu só tô usando uma decklist como plano de fundo para poder explicar as funções do deck, beleza? Então aqui na tela eu tô colocando as principais questões com o deck de Crystron no formato, beleza? Eu tentei escolher uma abordagem mais pura, mas vocês já vão entender que existem outras abordagens para esse deck aqui. Em que consiste o deck Crystron? Eu vou até pedir a licença poética para poder trocar a decklist, porque essa aqui é a mesma decklist, só que com a inclusão desses monstrinhos aqui embaixo e também com esses síncros aqui. O deck de Crystron é um deck todo focado em monstros máquina, e que é focado em Synchro Summon, o que significa que no deck tem um monte de Tanner, né? Então aqui embaixo nós temos os monstros que sobraram, que eram monstros de main deck que já existiam, mas que eles não cabem tanto assim no deck atual. Os suportes novos, das cartas novas que chegaram em Supreme Darkness, são apenas 4, né? O Sulfador, que é esse monstrinho aqui, que vai ficar em complemento com o Sulfeni, que era uma das poucas cartas boas que o deck de Crystron tinha antes, né? Nós temos de carta nova também o Tristalos, que olha só, é mais um Needle Fiber. Esse cara também é o Needle Fiber, eu sei lá. E temos também a Spell, que é o Inclusion, a Trap, que é o Cluster, então só aqui já foram 4 cartas no main deck, e temos um Synchro novo, que é o Esqueletos aqui, né? Então essas são as 5 cartas novas focadas em Crystron, que tem Crystron no nome. 5 cartas, um no main deck, outro no main deck, monstro, né? Uma Spell, uma Trap e um Synchro. Como vocês podem ver, as cartas de main deck fora a Trap são todas Tree-off, porque elas são divisores de água, né? Em como funciona a mecânica do deck. A gente acaba por usar muito bem outras cartas remanescentes, que são apenas 4 monstros no meu deck, potencialmente 5, que são o Sulfeni, o Smigger, o roxo e o amarelo aqui, né, o Citri. Essas são as cartas que a gente acaba usando, podendo ter decklists que usam o verde, tá? Mas em que consiste o deck de Crystron, mano? Basicamente, nós temos aqui algumas misturas. Existe a forma com que o deck foi feito para funcionar e existe a forma em que o deck funciona atualmente, que dá até pra considerar um pouco diferente, tá? Porque os monstros foram lançados inicialmente, como nós usamos um deck de Synchro, de fato, de Synchro, então nós tínhamos dentro desses monstrinhos aqui a possibilidade deles fazerem Synchro Summon de algumas formas. Nós temos os Crystrons Tanners e os não Tanners, tá? Os não Tanners, eles estavam aqui para tentar facilitar de algumas formas a tua jogada. Então o Crystron não Tanner que nós temos no main deck atualmente são 3, né? Nós temos aqui o Smigger, o roxo e o Sulfeni. Vamos falar pelos pequenininhos, que é o Smigger e o roxinho, que eles são muito importantes. Eles são nível 3 e são água, como todos os Crystrons são, né? Ele tem alguns efeitos. O que é importante pra gente é que no cemitério eles podem se banir de lá para poder buscar uma carta Crystron. O Smigger se bane para pegar uma Spell e o roxinho se bane do cemitério para pegar um monstro, basicamente
basicamente esses são os dois efeitos deles, né? Mas eles têm uma propriedade a mais. Se você for dar uma olhada no começo do texto, é o seguinte: você pode escolher um face-up card que você controla. Custo. Aí você fica locado, você não pode fazer summon do extra deck pelo resto do turno, exceto de Machine Synchro. Você destrói a carta que você deu alvo, que pode ser ela mesma, né? E aí você faz summon de um Crystron Tanner do seu deck. Então os não Tanners acabam tendo esse efeito para poder virar os Crystrons Tanners do deck. Tá? Então todos eles compartilham desse efeito. O roxinho tem o mesmo efeito. Se a gente for olhar os de baixo aqui que não são Tanners, eles também têm literalmente o mesmo efeito, de poder se transformarem nos Crystrons Tanners. Se você pega antigamente, a gente podia ter uma jogada extremamente simples de você poder dar normal summon de um Smigger, dar efeito para matar ele mesmo, ele ir pro cemitério para invocar um Crystron Synchro, um Crystron Tanner do deck, perdão. E aí no cemitério ele pode se banir para poder pegar uma outra carta. Por que a gente faz isso? Porque os Crystrons Tanners, eles têm uma outra propriedade, que durante a main phase ou battle phase do oponente, lembra que o Needle Fiber tem um efeito parecido com esse? Que no turno do oponente, durante a main phase ou na batalha dele, o Needle Fiber se bania para fazer summon de um Tanner Synchro do extra deck, e isso era tratado como Synchro Summon, beleza, era o Fiber, era diferente, mas aqui eles tentam simular algo parecido. Por exemplo, vamos pegar o Citri aqui, que durante a main phase ou batalha do oponente, você pode escolher um não Tanner monstro no teu cemitério, faz summon dele, os efeitos são negados se ele tiver, e aí você vai fazer imediatamente depois o Synchro de um máquina, usando somente os dois monstros, o que deu efeito e quem ele está invocando. E esse é um efeito Quick, que é o que ele fala, né? Além disso, o Citri ele bane os materiais ao invés de mandar pro cemitério. Então, o Citri, esse aqui, o Tanner, ele vai escolher um... Cadê? Special Summon no cemitério, Special Summon do cemitério. Nós temos o outro, que é o Quan, por exemplo, que ele tem um efeito muito parecido, mas ele invoca um não Tanner da mão, e aí ele faz Synchro. Nós temos esse outro aqui, que é o Cinza, que ele tem um efeito parecido, só que ele invoca do banimento, e aí ele faz um Synchro, tá? Então os Tanners têm essa propriedade. Esse é o envelopamento que a gente recebeu o deck de Crystron basicamente, tá? Porém, não é o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, não dá pra fazer uma jogada assim. Por isso que eu vou tirar eles daqui e agora sim a gente vai focar nas cartas que realmente importam, tá? Então, pra poder melhorar a dinâmica do deck, dois monstros de main deck foram criados, o Sulfador e o Tristalos. O Sulfador é um pouco roubado, mas vocês vão entender que se ele tá na mão ou cemitério, você vai poder escolher um Crystron Card que você controla. Destrói aquela carta e aí se fizer, você faz summon do Sulfador, da mão ou do cemitério, beleza? Quando ele é invocado, ele vai poder dar o efeito, né? E aí ele manda dois Crystrons do deck. Detalhe, os monstros antigos locam você em Synchro Máquina. Os novos locam apenas em máquina, o que faz uma diferença gigantesca na hora de você poder fazer alguns outros monstrinhos aqui, né? Mas enfim, e aí o Sulfador, quando ele é normal special, você manda dois Crystrons Cards do deck pro cemitério. Jogar duas cartas do deck pro cemitério é um efeito meio roubado, mas eu entendo que por ser o deck que é, faz sentido fazer, né? E como vocês viram, nós temos proveito das cartas do cemitério. Olhando só o Smigger e o roxinho, você já tem proveito, porque esse se bane pra pegar spell e esse se bane pra pegar monstro enquanto já tem um bicho no campo. Isso é uma diferença colossal em relação ao que a gente tinha antes, beleza? Então essas são as cartinhas e o Sulfador tem esse efeito. Eu não vou reclamar porque o Memento, por exemplo, tem um monte de bicho que joga duas cartas, tem a Fusão que joga três cartas do deck pro cemitério. É completamente fora de controle. Mas enfim, o outro monstro novo que nós temos é o Tristalos, mano. E aí, como ele é Tanner, ele tenta pegar a mesma coisa que o outro Tanner que eu disse, ou seja, é um bicho que fica no campo, e aí ele faz um efeito pra colocar um outro monstro do lado. Aí ele faz Synchro. Só que o Tristalos é uma puta carta no deck. Ele é chato pra cacete, porque ele é um bicho reativo. Todos os outros, os Tannerzinhos, né, eles dão efeito durante a main phase do oponente, e aí eles invocam o monstro de algum lugar. Da mão, do cemitério, ou do banimento, e aí você faz o Synchro, mas é um efeito proativo. O Tristalos não, ele é um efeito reativo, mas ele pode ser ativado no teu turno também. Essa é a grande diferença dele para os demais. E o Tristalos faz o quê? Quando o oponente ativa uma carta ou efeito, aí você dá efeito do Tristalos. Você vai poder fazer summon de um Crystron do deck, porque já que tinha um Tanner que invoca da mão, outro do cemitério e um do banimento, de onde falta? Do deck. O Tristalos faz isso. Então, mas é em resposta a uma carta do oponente. É um efeito ativação de carta, né? Você invoca o Crystron do deck e aí você faz Synchro imediatamente em seguida, usando somente o monstro que você trouxe junto com o outro, né? Tem que incluir o monstro que você traz. Esse é o efeito do Tristalos, mas entra a diferença dele dos Tanners que são ruins. Esse efeito secundário é o seguinte: você vai escolher um Crystron Synchro que você controla, e aí você destrói ele. Você bane o Tristalos do cemitério, perdão, escolhe o Crystron Synchro que você controla, destrói, e aí faz summon de dois Crystrons do teu deck. Fun fact, os
Não é fun fact, na verdade, né? Mas um ponto é que todos os síncros, eles trigam o efeito quando são destruídos. Então você tem uma sinergia, porque os síncros, quando são destruídos, basicamente vão reviver algum monstro de algum lugar, beleza? É isso que ele faz. Então esse é o monstro novo e ele é muito forte nesse deck, tá? O Sulfeni é uma carta que já existia. O efeito é que se ele tá na mão ou cemitério, você descarta um Crystron Card e aí você faz summon dele e precisa destruir uma carta tua. Porém, você pode destruir ele mesmo, porque se ele é destruído, você vai poder dar efeito e invocar qualquer Crystron do teu deck, né? Então, esse aqui é o Sulfeni, que é um dos monstros que são antigos e que a gente continua usando o Tree Off. E ele é muito bom, apesar de ser um pouco paradoxal, porque ele vem da mão ao cemitério descartando um Crystron Card. Infelizmente, ele descarta Crystron Card, porque se ele fosse uma carta que descarta qualquer coisa, seria incrivelmente melhor. Descartar o Crystron é bom? Todos eles têm, quer dizer, vários deles têm efeito no cemitério, o que é incrivelmente bom para ter uma carta de descarte que se aproveita disso. E ele pode vir no cemitério, então teoricamente, começou o turno, ele tá no cemitério, ele é follow-up, porque ele entra descartando uma carta, mas tem que ser carta Crystron, tá? Então é importante ter isso em mente. Para conectar essa porra toda, nós temos a Inclusion, que é a spell, que é o que proporciona que exista o One Card Play. Quando ela é ativada, você vai poder buscar o monstro Crystron do deck pra mão. Não toma Ogre porque busca na ativação, ela não tá face up e ativa efeito. Porém, ela só busca na ativação. A primeira vez que o Crystron que você controla ser destruído por batalha nesse turno, ele não é destruído. E além disso, você pode banir ela do teu cemitério para escolher um Crystron no teu cemitério e fazer summon dele. Essa carta é maravilhosa no deck, você já vai entender o porquê. A última coisa que nós temos no main deck é a Cluster, que é a spell é a trap contínua. Ela diz que Crystron cards que você controla não podem ser banidos por efeitos do oponente. Basicamente, você não toma Evelyn em cartas Crystron, né? Alguma coisa assim. Mas além disso, você pode escolher um face-up card no campo, ou se você controla um Crystron 5, você escolhe 2 cartas no campo. Você destrói elas, e aí você vai devolver um dos seus Crystrons no teu cemitério ou do banimento pro deck. Não tem que ter Crystron monstro no campo. Se você não tiver nenhum monstro, se tiver só Crystron no cemitério ou no banimento, você pode ativar a Cluster destruindo uma carta do oponente, embaralhando o Crystron do cemitério ou do banimento. Mas se você tiver um Crystron 5, você mata 2 ao invés disso. É uma carta bem interessante, ela é buscável de N formas no nosso deck. A última carta nova que nós temos é o Esqueleto. Ele é um Synchro 7, então é feito aqui com o Sulfador e também com o Sulfeni, com qualquer um dos 2 Tanner, que é um detalhe que nós temos apenas 2 Tanner, né, que é o Citri e o Tristalos, esses 2 aqui, e aí o nível 5 são esses aqui. Esses caras dificilmente serão usados como material para um Synchro, apesar de poder serem usados eventualmente também, tá? Mas enfim, então o Synchro 7, somando o Tanner 2 com o nível 5, nós temos esses esqueletos aqui. O efeito é o seguinte, que todos os monstros que o oponente controla perdem 500 de ataque e defesa, vale a pena lembrar disso aqui, tá? Pode te salvar em algumas situações. E aí, além disso, se esse carta é Synchro invocado, você pode adicionar um Crystron Card no cemitério ou banido pra mão, que pode ser um follow-up ou pode ser descarte para o Sulfeni, para poder te ajudar em jogada de combo. Inclusive, é um efeito bem legal. Mas além disso, lembra que eu disse que todo Crystron Synchro, quando morre, trigger efeito? Ele é literalmente igual. Se ele é destruído por batalha ou por efeito, você pode Special Summon um Crystron do teu cemitério ou do banimento. Basicamente é isso. Ele invoca do cemitério ou do banimento. Então já tem um Power Creep em relação aos demais, que quando ele morre, eles só invocam do cemitério, né? Fora esse aqui que ele invoca... Ele invoca qualquer monstro do cemitério, não é só Crystron. E esse aqui que é o Big Boss, que você invoca qualquer bicho banido, né? Enfim. Então essas são as cartas novas. Só para poder passar a régua aqui, eu quero só chamar a atenção para um último detalhe, que é justamente esse Big Boss aqui que o deck tem. Os outros monstros Crystrons não são tão bons. Nós temos esse cara aqui que é um Synchro 9, teoricamente, um pseudo boss. Só que quando ele entra no campo, você vai dar o efeito e de banir todas as Spell e Traps que o oponente controla, e nos cemitérios dele. Pode vir a calhar em algum momento, mas eu não vejo tanto isso acontecer. Mas esse cara é bom. Ele é feito com 2 ou mais não Tanners, ele é nível 9, então dá certo a soma, porque ele precisa de 2 Tanners, né? Então precisamos ter o Tristalos, o Citri e mais qualquer um dos 2 nível 5. Aí a gente consegue fazer ele. O efeito é que quando ele entra, quando Synchro invocado, você pode escolher monstros que o oponente controla e ou no cemitério dele, e você bane eles, pela quantidade de material de Synchro que você fez. Você vai usar pelo menos 3. Então ele entra banido pelo menos 3 monstros no campo e no cemitério, o que é bem maneiro. Se ele morre, ele revive qualquer monstro banido, pode ser do oponente também, tá? Então essas são as cartas de Crystron, e apresentando bem rápido e porcamente, esses são os efeitos deles. Mas o que
isso faz? Aí é que eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre algumas questões. Um detalhe que é importante é que eu tô mostrando pra vocês uma versão mais pura do deck, mas nós já chegamos em outros detalhes que você pode estar pensando sobre o Crystron e que talvez essa não seja a melhor versão, o que talvez eu até concorde, mas a gente já chega lá. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o One Card Play que todo mundo conhece, que é com a Spell, o Inclusion. A gente vai começar a jogar, ativar a Inclusion, você vai dar o efeito, vai poder buscar um Crystron do deck, pegamos o Sulfador. Com o Sulfador na mão, ele pode vir da mão ou do cemitério, né? Então, ok. Mas ele tem que destruir uma carta Crystron para poder entrar, né? Então, nesse caso, o Inclusion ser contínua ajuda completamente. Você vai dar efeito do Sulfador, ele vai entrar matando a contínua. Sulfador foi invocado, então ele mila 2 nomes do deck pro cemitério. Você vai jogar os 2 pequenininhos, o Smigger e o roxinho, que é tudo que a gente quer, né? A ordem talvez faça diferença pra tomar draw e tal, seja melhor dar o roxo pra pegar monstro, mas eu acabei dando o Smigger primeiro, pegando a trap, e aí você vai dar agora o outro, o roxinho, e pegar um monstro, beleza. Então, com isso eu já fiz um bom plus, mas eu vou continuar jogando. Vou baixar Normal Summon do Tristalos e agora eu vou juntar os dois para fazer um Synchro Shulker. Fiz o Esqueletos aqui. Esqueleto é feito, ele vai dar efeito para reciclar uma carta. Eu vou pegar o Smigger banido, né? Beleza. E agora você vai dar efeito do Crystron do cemitério, o Tristalos, para matar um Synchro teu. Pra quê? Pra invocar dois Crystrons do deck. E a gente já chega em alguns pontos, tá? Lembrando que isso é só um exemplo de jogada. É o One Card Play. Ah, mas é vulnerável. É óbvio que é. É o One Card Play, tá? Mas você tem 5 cartas na mão toda vez que você começa a jogar Yu-Gi-Oh, tá? Então você vai ter coisas a mais. Aqui é só pra mostrar o que o deck consegue fazer com uma carta. É uma demonstração, beleza? Então você vai trazer 2 do deck. Trouxe o Sulfador e trouxe o Sulfeni. Lembrando que o Sulfeni tem aquele efeito do cemitério, de entrar descartando uma carta Crystron, matar uma carta, papapá. Vocês conhecem, né? Beleza. Aqui depende do que a gente vai fazer, tá? O esqueleto morreu, então ele revive o Tristalos. Revive o Tristalos aqui. Poggers. Com o Tristalos no campo, a gente agora vai juntar os dois. Tem 2 linhas de jogada, né? Você pode só juntar os dois aqui direto, ó. Fazer um Cyber Dragon Nova, fazer um Infinity e setar a trap, e nós temos um combo. Porque o Tristalos no turno do oponente, quando ele ativar qualquer coisa, você invoca alguém do deck e faz um Synchro. Você pode fazer um Dragster, que nega spells, por exemplo. Porém, a gente pode ser um pouco mais agressivo aqui, né? E aí, nesse caso, com o mesmo game state que a gente tinha antes, você vai juntar e fazer o Dragster direto, beleza? Junta, faz o Dragster, porque você tem o Sulfeni com o Smigger na mão ainda. Então o Sulfeni entra, descarta o Smigger e mata ele mesmo. E aí você vai poder trazer agora um outro deck. Trouxe outro Sulfeni. Tudo bem, agora sim, eu junto os dois, faço Nova e faço um Infinity e seto a trap. Quer dizer, a Inclusion tem que dar efeito no cemitério ainda, se banir para poder reviver o Tristalos e agora sim eu seto a trap. Parece a mesma coisa que eu tinha antes, mas não é, porque agora eu já tenho o Dragster e tenho o Tristalos separado junto com o Infinity e a Trap, que é um combo bem forte, tá? Omni Negate, nega ativação de qualquer spell e traps, além de poder dar o cluster que mata as cartas do oponente. Porém, o que a gente vai fazer aqui, ó? Quando entrar um turno do oponente, a diferença é que você vai poder dar o efeito do Tristalos, quando ele ativar qualquer coisa, você vai poder trazer o Brick do deck, que é o Citri. Com esse Brick aqui no campo, ele tem o efeito que você pode escolher um monstro no teu cemitério e faz summon dele para fazer Synchro. Então eu vou escolher um nível 5, pode ser o Sulfeni aqui, por exemplo, e eu vou fazer um Synchro em seguida. Ah, não dá pra fazer isso, né, cara? Porque o Tristalos tem que trazer pra fazer o Synchro, né? Não dá pra fazer isso, a minha jogada já tá errada, tá? Porque o Tristalos tem que fazer na resolução aqui do efeito, ó. Ignora isso aqui. Então, basicamente, o Tristalos vai ter que invocar um nível 7, vai ter que invocar o nível 5 do deck pra poder fazer um nível 7. Então, ignora o Citri, porque não vai dar pra fazer, tá? Tem que ser um nível 7 aqui do lado que você vai ter que ver qual Synchro 7 que dá pra fazer. Mas, enfim, a questão é que eu já tenho um Synchro e eu ganho outro, que você pode fazer, inclusive, outro esqueleto, né? Pra poder pegar outro follow-up aqui pra mão, podendo ser a Inclusion, ou então esse cara pra você reciclar. Ignora o que eu falei, porque o Citri não vai colar nesse caso, né? Porque do jeito que tá aqui, eu tinha que fazer o Synchro já em seguida, usando esses dois monstros. E não dá pra fazer o Synchro usando só eles dois, né? Não tem janela pra eu poder fazer essa jogada desse jeito. Peço desculpas, mas a gente vai ver um outro exemplo de combo, tá? Então, a jogada ali é mais ou menos isso. Então agora a gente vai ver uma jogada diferente que é com Foolish. E vocês vão entender. O Foolish é o on-off. Por que tá mostrando isso? Vocês vão entender. Eu vou dar o Foolish, então. Dump Smigger. O Smigger vai dar efeito, vai se banir. E vai pegar Inclusion. Aqui o Inclusion é um card play, como eu mostrei pra vocês. Só que a diferença é que eu vou dar o Inclusion, vou pegar o Sulfador. E esse Sulfador vai entrar matando o Inclusion. E ele não vai poder emilar o Smigger, porque ele já tá no cemitério. Porque ele já foi usado, né? Então eu vou jogar o roxo e a Trap. Por quê? Porque agora você vai dar efeito do roxo, pegar o Tristalos, e o Normal Summon vai ser o Tristalos. Junta os dois, faz o esqueleto, ok?
vai dar efeito esqueleto e agora o esqueleto recicla a trap. É assim que eu pego a trap, tendo já passado pelo Smigger buscando a Inclusion, tá? Beleza, com isso agora você dá de novo o efeito do Tristalos, Bunny, destrói aqui o esqueleto, que invoca o Sulfeni e o Sulfador de novo. O esqueleto que morreu revive o Tristalos. Beleza, agora sim vai ser a jogada correta, igual eu queria mostrar ali antes pra vocês, né? Faz o Nova, faz o Infinity, seta o Cluster, passa o turno. Aí sim, quando entrar no turno do oponente, ele vai poder dar efeito, né? O Tristalos dá efeito, invoca alguém do deck, invoca o nível 5 do deck. E aí sim você pode fazer o Dragster, por exemplo, né? Ou você pode também dar o efeito aqui, ó, e trazer o Sulfador do Cemitério. Agora dá pra fazer aquela jogada que eu falei, porque agora, se você não usar o Inclusion, eu já tenho o nível 2 e o nível 5. Beleza, então quando entrar no turno do oponente e ele ativar alguma coisa, agora sim eu posso dar efeito do Tristalos, trazendo o Citri e fazendo um Synchro agora. Agora, ao invés de eu fazer o Dragster, porque eu posso dar o Tristalos, não dar o Inclusion, ou então dar e deixar ele sobrando, mas eu posso dar o Tristalos, trazer o nível 5 para fazer o Dragster, ou então eu dou o Inclusion nessa jogada, invoco o Sulfador e o Tristalos invoca o Citri. Pra, na resolução, eu fazer um Synchro. Aí sim eu consigo fazer... De novo eu fiz errado, né? Aí sim eu poderia fazer o Synchro 10, né? Quer dizer, dá pra fazer desse jeito. Dá pra fazer, eu não fiz errado, né? Dá pra fazer o Dragster. Mas você pode também juntar todos eles e lançar direto o Quarion Dranax, aquele que entra banindo 3 cartas, depende. E isso também vai ter um plus, porque além de ter o Infinity como Negate, vai ter a Trap matando 2 cartas ao invés de uma, o que pode vir a ser interessante também, tá? Enfim, peço perdão, me confundi aqui, eu acabei de fazer essa jogada e vim gravar antes de almoçar, mas é isso. E aí, por que eu quis mostrar essa jogada com o Foolish? Porque na vertente pura, você usa Terrotop. Pra quê? Porque entra o Terrotop e busca o Taketomborg. O Taketomborg vai entrar e os dois juntos viram Querubine. Viram Querubine. Por quê? Querubine efeito paga custo e você pode jogar tanto o roxinho como o Smigger e eu não dei normal, tá? Então você vai poder jogar, por exemplo, o Smigger dá efeito Bunny, pega o Inclusion, você ativa o Inclusion e vocês já sabem o que acontece. É literalmente a mesma jogada que eu mostrei antes, dando Foolish no Smigger. É a mesma coisa. Por isso que o Terrotop pode vir a ser relevante, porque ele, Foolish, acontece isso, beleza. Então o Terrotop com o Taketomborg vira Querubine que literalmente dá Foolish. A questão é que não vamos ter o que fazer com a Querubine, porque nós ficamos locados em máquina e não vai ter link para poder fazer usando eles, tá? Beleza? Então é mais ou menos por aqui que vai acontecer as nossas linhas de combo. Sem falar que eu acabei colocando no nosso extra deck o Amestrix aqui, ó. Eu não sei se eu coloquei ele, coloquei o Ametrix, na verdade, né? Que ele é um nível 5. Para casos em que você tenha a combinação de que o Terrotop tomou alguma coisa, não vai virar Querubine. Se eu tiver o Tristalos do lado, eu posso juntar os dois, né? O Terrotop com o Tristalos, que soma 5, então eu faço o Ametrix. Só para poder dar o Tristalos, estourar esse Ametrix, né? Para eu não ficar de xereca máxima. E aí eu posso trazer 2 do deck. E aí eu começo a jogar a partir daí, por exemplo. É uma possibilidade também, tá? Enfim, então eu tô bem incomodado com aquele combo que eu fiz, mas vai ser desse jeito que vai pro ar. Bom, por último, eu só quero mostrar o Nibiru na mão, tá? Só pra poder mostrar uma peculiaridade que o Nibiru, mano, que cartinha que é desvalorizada, hein? Bizarro como ninguém se importa mais com o Nibiru. E vocês vão entender. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa de antes, só que eu vou acelerar, né? Então eu vou dar Foolish, banir direto o Smigger, pegar o Inclusion, mesma coisa de antes. Dá aqui o menino, pega essa carta, toma, joga a Trap, joga o roxo, banne, pega o Tristalos, invoca o Tristalos, junta os dois, faz o esqueleto, nesse exemplo, recicla a Trap, dá o Tristalos que destrói o esqueleto e vai trazer 2 nível 5 do deck. Aqui entra um turning point sobre o Nibiru, tá? Só pra vocês acompanharem aqui comigo. Se o cara não conhece o deck de Crystron, o que é que vai acontecer? Porque nesse momento, ó, eu vou dar o efeito do Esqueletos, e o esqueleto vai reviver o Tristalos, tá? Se o cara não conhece o deck, ele vai esperar isso acontecer. E agora, ele sabe que o Crystron faz nova Infinity. Ele sabe só disso. Se o cara der o Nibiru agora, o Tristalos dá efeito e invoca alguém do deck. Vocês já vão entender. Deixa eu continuar aqui, ó. Então vamos fingir que o cara só sabe que o deck faz nova Infinity. Então, até agora ele tá parado. Eu vou juntar os dois aqui, ó, e vou fazer o nova. Beleza, agora ele não quer que o Infinity entre, então ele dá o Nibiru. Se isso acontecer, fudeu, porque o Tristalos dá efeito, Enchain, invoca o nível 5 do deck e faz Synchro em seguida, de um Synchro 7. Então você invoca o Samurai Destroyer, que tá aqui única e exclusivamente para esse tipo de situação. Porque se o Samurai Destroyer é enviado para o cemitério por efeito do oponente, ele triga efeito e invoca uma máquina do cemitério. Então, nesse exemplo, eu fiz o Nova e o cara deu Nibiru. Beleza, mas em Chain eu posso dar o Tristalos
que invoca o Samurai Destroyer, e o Samurai Destroyer invoca alguém no lugar. Se o cara não esperar você fazer o Nova, mesmo assim você dá entre estados para poder fazer o Samurai Destroyer e ele triga mesmo assim, tá? Mas nesse exemplo é só pra mostrar como pode ser punitivo, né? Porque o Nova dá efeito, invoca um Mekaba, é claro, tem que usar o Mekaba no deck pra isso acontecer, e aí o Samurai Destroyer invoca qualquer bicho aqui. E aí depende do que vai acontecer, porque você tem o Sufenir, se você tiver uma carta no cemitério, você descarta, o Sufenir se invoca e vira um Thunder, por exemplo. É uma possibilidade. Você não deu Inclusion, então você pode dar Inclusion pra invocar aqui. Enfim, você tem o Cluster já, que eu já peguei com o esqueleto nesse exemplo de jogada. Então, nesse caso aqui, mano, você pode passar desse jeito e trazer o Citri para transformar ele no Quarion Dranax, que é aquele 5/9 que entra banindo 3. Pode ser, e a Cluster mata 2, e o Mekaba descarta uma para negar. Já é forte. Se o cara deu antes, a mesma coisa acontece. Ou então você pode fazer o Dragster, só que aí você não vai ter 2 pop na trap, e a jogada vai precisar ser um pouco mais forte. Se tiver um descarte, melhor ainda, porque o Sufenir pode voltar do cemitério descartando essa carta, saca? Se eu fiz a jogada e não precisei buscar o Cluster, jogar o Cluster do deck pro cemitério, né? Porque nesse exemplo eu joguei pra poder pegar, então eu vou ter um monstro sobrando, porque o esqueleto vai reciclar um monstro ao invés de pegar a trap. E aí eu tenho o descarte do Sufenir e eu posso fazer jogada e você pune muito forte, tá? Esse é só o exemplo que eu queria dar pra vocês de como esse deck funciona. Enfim, como vocês puderam ver, o deck se usa muito desses efeitos dos monstros no cemitério que vão pro cemitério, como o Smigger e principalmente como esse cara para startar o jogo. Vira combinação de 2 cartas se eles estão na mão e aí você acaba querendo jogar o Sufenir do deck pro cemitério. Se o Sufador tiver no cemitério, por exemplo, Foolish no Sufador, porque eu tenho um desses aqui, pode rolar também. É claro que vai ser melhor no Sufenir, porque dá Foolish no Sufenir tendo esse cara na mão, você dá o Sufenir, descarta o Smigger, invoca o Sufenir, mata o Sufenir, e aí ele invoca alguém do deck e o Smigger pega o Inclusion pra pegar o Sufador, por exemplo. Mas outra forma também é ter o Sufador no cemitério, baixar o normal sumo do Smigger, o Sufador volta e mata o Smigger, por exemplo, o Smigger pegar Inclusion pra depois, mas aí eu já gastei o normal. Então, combinação de 2 cartas tem N combinações. E é nesse ponto de vista que algumas vertentes desse deck acabam usando outras engrenagens, como por exemplo, o Azamina. O Azamina acaba sendo usado porque você pode pagar o custo das Azaminas, como a Witch ou até o Deception, descartando essas cartas, tributando elas, né, jogando fora, enfim, e aí você tem cartas boas para descartar, podendo ser até o Sufenir ou o Sufador, dependendo da carta. Então, essa engrenagem de Azamina pode ser usada, sem falar que você tem o plus de ter um Omnigate no final. É claro que você tem que jogar primeiro com uma engrenagem para não ficar locado e depois jogar de Crystron para poder ficar alocado só em máquinas, né? Ou então você pode usar o Horus, porque os Horus, com o Glory aqui, né? Ele se descarta junto com algum desses bichos, pega o sarcófago, compra uma e aí parece bem forte, né, cara? Porque o Smigger vai buscar, ou o Roxo vai buscar, e o Horus consegue fazer um número 90, ou um Zombie Vampire, porque milar aqui não parece tão ruim, você vai ter bons efeitos potencialmente milados. Então, são essas as possibilidades que o deck tem e são bastante, tá? Pontos positivos. O deck não toma Bestial, o que é muito bom. Todo mundo é água. Bem legal. Então não tomar Bestial é um ponto interessante. É claro, você não toma Bestial nas suas cartas, né? O cara continua podendo invocar os bichos, mas os bichos não são hand traps contra você, porque não comem jogada tua, porque você não usa Fiend Smith. Ponto negativo. O deck tem dinâmica de jogada literalmente igual, quer dizer, muito parecida com o Malice, cara, que tá no formato querendo banir cartas do deck para construir play. E o que todo mundo usou contra Malice? Lancia. Todo mundo usa o Lancia contra o Malice. Então pode ter certeza que todo mundo vai ter side deck contra o seu deck de Crystron, não querendo pegar ele, querendo pegar o Malice, mas todo mundo vai ter. Sem falar que você faz bastante summons do cemitério e tal. Bastante não, mas tem alguns que podem rolar. E aí o Mulcharm Meows, que é a nova carta que vem em Suda, também pode comer o teu rabo. O que não é muito legal. Quando um deck que você usa não é o foco do meta, mas ele toma as coisas do meta. Acaba sendo bem frustrante quando isso acontece. E ponto negativo, você tem isso dentro do Crystron, tá? Mas ainda assim, é um deck bem interessante, bem competente, e você com certeza vai conseguir ter resultados caso você use, mesmo sendo essa vertente pura. Eu não sei falar sobre os preços, o quanto aumentou, certamente deve ter aumentado, porque a galera é pau no cu mesmo, mas enfim, mano, é um deck muito legal e me surpreendeu muito positivamente nesse formato. Supreme Darkness colocou Crystron no meta. E é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais!